Vamos falar um pouquinho sobre a ética utilitarista, caminhando o nosso estudo ético aí, das últimas aulas. As bases dessa ética utilitarista são o iluminismo, filosofia das luzes, contrapondo a idade das trevas, o racionalismo, ênfase no papel da razão e do domínio da ciência sobre a humanidade, pela humanidade, e o anticlericalismo, superação dos dogmas e das crenças a partir de uma perspectiva apenas religiosa do mundo. A razão é vista como o único meio, vejam só, o único meio para alcançar a verdade e guiar a sociedade rumo ao progresso. Então, quem é agora o crivo, o juiz e o senhor da ética, nada mais nada menos que a razão. Enquanto Kant, lá no passado, voltou o pensamento dele para o dever moral, o imperativo, os pensadores do utilitarismo voltam sua atenção para os valores morais, inclusive para a definição do que é um valor, olhando agora aqui realmente na ideia do ganho, do benefício, e não tanto da virtude. Eles definem valor moral, ponto importante para as nossas aulas, aquilo que é digno de prioridade, uma preferência, algo que tem que ser escolhido por primeiro, frente a outras possibilidades. E aí um ponto reflexivo importante. Se é valor, eu tenho que conduzir minhas ações para obter. Eu preciso de referência para dizer o que é um valor moral. O bem, a virtude, a justiça, a liberdade, entre outros, eles entram agora numa lógica de prioridades. É melhor agora eu ser virtuoso, ser bom, estar feliz, daí ser tratado como valor moral, dentro de uma hierarquia. Isso aí livrou a filosofia de muitos dilemas morais. Não posso dizer por enquanto se foi bom, nem se foi ruim. Mas como era algo profundamente calculista, a pessoa não sentia peso naquilo que ela decidiu. Vamos definir então utilitarismo, também chamado de consequencialismo. É a afirmação da subordinação dos valores morais e conceitos de ação moral aos seus efeitos e consequências. Vale aquilo que é útil diante daquilo que vou ter como consequência depois. É o princípio da utilidade. O valor máximo é a felicidade geral, maior número de pessoas. É em cima disso que eu vou julgar. Nomes importantes do período: o Helvétius, o Jeremy Bentham, que idealizaram, o John Stuart Mill, que desenvolveu e deu amplitude para o conceito, né? É sempre bom lembrar que eles idealizaram, mas que o ponto forte de manutenção do conceito é o Stuart Mill. E que isso tem raiz na política e na economia. Não é uma questão ética que estuda o ser, como a prática é e como ela devia ser. Ela, na verdade, é uma resposta política e econômica. Daí a ideia de cálculo de benefício, porque nós estamos lidando com o poder, com o que eu tenho, e não com o como devia ser. É mais maquiavélica e menos aristotélica. Cálculos, sobretudo de consequências, são usados para avaliar se aquilo foi bom ou foi ruim. Quanto mais benefício trouxe para a maior quantidade de gente. Aqui eu não estou vendo se eu sou virtuoso ou não. Estou vendo quantas pessoas foram atingidas. Discernir o certo ou errado agora depende do cálculo de benefícios e resultantes. Decidir mesmo sua própria realização visando a realização da maioria. Ou seja, benefício no menor prazo de tempo, no menor curso de tempo, para a maior quantidade de pessoas. Lembra muito aqui, gente, o princípio do bem comum. Só que com uma diferença, aqui eu estou vendo ganho, não no sentido de virtude, me tornar um ser humano melhor, mas no sentido da lógica de benefício mesmo, prazer. E aí, eu remonto aqui, porque são duas frases muito parecidas. Os fins justificam os meios, o que nos lembra Platão. Não, Maquiavel. O tio William já está ficando velho. Ou as consequências de uma ação justificam os meios usados para obtê-las. O entendimento, pessoal, muito parecido. Pode ser até o mesmo. Um problema do utilitarismo. Ele acata como justo o sacrifício de uma minoria em prol de uma maioria. Mas isso para um governo é complicado. Eu também não tenho que ouvir as minorias. Em termos de mundo, a minoria pode ser talvez um país inteiro. E como levar em conta isso, tratando de vidas humanas? Para mim, alguém que morre de Covid pode ser, claro, não é o caso, mas como exemplo pode ser um número, uma estatística. Mas para a família da pessoa, ele era tudo. Então a ideia de bem enquanto cálculo de perda aceitável, etc., tem esse primeiro problema.
Um segundo problema é que o utilitarismo aceita atos tidos como imorais ou, né, não aceitos em outras vertentes filosóficas de moral. É aquilo que não é virtude, ou seja, que não conduz para o benefício do ser humano, que não gera vício. Aqui, desde que seja bem de maioria, é aceito. O vício do álcool, por exemplo, em grandes correntes é visto como mal. Aqui, se a pessoa consegue pagar e arcar com aquilo que ela causou, mesmo que gere sofrimento para outras pessoas, etc., pode muitas vezes ser considerado natural, ou pelo menos moral. O tempo nem sempre permite cálculo para a reação. Como que eu vou dizer se algo vai dar bons ou maus frutos em termos de quantidade, de abrangência, com coisas urgentes? E além disso, levar em conta a frieza matemática racionalista não leva em conta o sentimento. E os dois têm que ser levados em conta. A previsão é falha, né? Ou nem sempre ela agrega determinantes às humanidades. Pela lógica, estão num precipício um pai e uma criança. Se diz que eu tenho que salvar o pai porque ele tem mais chance de sobrevivência, a criança está mais machucada. Mas o ser humano vai ouvir isso? E as humanidades? As paixões, o sentimento, a relação pai-filho? Aproveitando também para falar do panoptismo e ética. Deixo aí frase forte, o chamado olho que tudo vê, panóptico. A chamada ética do observador. Jeremy Bentham diz que crer, né, na felicidade como sinônimo de obediência ao Estado. Olha, já mudou de uma felicidade virtuosa, lá da filosofia clássica, de uma felicidade adequada à vontade divina, de uma filosofia patrística, e da vontade divina adequada à virtude, período medieval, depois o imperativo categórico, uma moral provisória que a felicidade tendia, pelo exercício da razão, a ser cada vez mais racional, mais abrangente, agora foi dissolvida numa afirmação. Felicidade é sinônimo de obediência ao Estado, pura e simplesmente. Tá vendo que é uma coisa massiva, uma coisa no sentido de controle, de regulamento? Afinal, para ele e para a lógica panóptica, desobedecer à lei é colocar em risco a coesão social, pôr em risco as instituições. Nessa perspectiva, os cidadãos devem ser observados na vida cotidiana, por isso o olho que tudo vê. Sorria, você está sendo filmado. Para comportar-se bem e sem erros. Daí uma ideia de visão total, panóptica. O panóptico deriva de uma mentalidade, uma construção arquitetônica para vigilância geral e ampla, muito usada em manicômio, presídio, igreja, escola e fábrica, que é uma filmagem abrangente. Ponto importante da nossa aula. O utilitarismo afirma que o panoptismo é correto, pois garante o bem da maioria do ponto de vista econômico. Afinal, vigiar custa menos do que punir. Logo, logo nós vamos estar falando aqui da lógica do vigiar e punir. Pensa isso no funcionamento de umas instituições de trabalho. Filmado, a pessoa vai ter dificuldade, ou mais timidez, ou vai evitar fazer serviço errado, matar horário de emprego, descumprir aquilo que é ideia de certo e errado. Percebe que a ética sai de uma ideia de que ela tem que vir do interno do ser humano, transformar-se em hábito, para uma ideia externa de que uma lei tem que me tornar ético. A moral acaba se dissolvendo numa ética para ser internalizada, diferente do contrário, que a ética era treinada para me dar um bom comportamento moral. Agora não é o que eu sou para o que eu faço, é o que me vigiam para moldar o que eu sou. Voltamos nele, já tivemos uma aula com ele, e agora, especificamente o ponto ético dele, é a moral em Nietzsche. Nós já vimos que ele é a favor do homem enquanto ser natural, sem padrões impostos, sem a devida inteligência. Ele tem uma ideia de religião enquanto religação do sagrado, religar, e o sagrado está no próprio homem. Ele tem uma crença de que o ser humano tem uma vontade de ir além, que ele tem uma vontade de poder, de superar-se, e que o homem quer ser mais do que si mesmo, quer crescer, superar a tragédia. Falamos disso numa outra aula. Agora vamos focar no conceito de transvaloração. Para isso, vamos lembrar que ele critica a moral cristã ocidental, que acabou impetrando uma necessidade de verdade e razão absolutas. Tudo tem que ter um sentido perfeito, pleno e racionalista.
Para ele, os valores aqui tratados, ao contrário do que se pensava, não são eternos, metafísicos, absolutos. A ética não é uma ética plena, perene, que vem de fora. A ética, na verdade, é uma construção moral. Treinaram para ser daquele jeito e pegaram um valor que não tem nada de divino, nada de transcendente. Foi humano, criado por instituições humanas. Então, para provar que isso é uma criação, ele propõe a chamada genealogia da moral. Para verificar que os valores, portanto, são históricos, construídos, e vejam só, intencionalmente e arbitrariamente, segundo uma perspectiva moral, ele mostra que, estudando isso, a gente vai perceber que a ética foi reduzida à moral. Alguém ensinou como é que tem que ser e não viveu plenamente o que devia. Pela Gênese, eu vejo que os fatos e os antagonismos que geram uma moral, na verdade, geram uma moral que castra, que conduz à identidade negadora da natureza humana. O homem vira um não-homem. A moral cristã acabou por castrar a realidade humana, tornando o homem um não-homem, que não vive aquilo que lhe é próprio. Ele nega os seus impulsos, suas virtudes por natureza, seu comportamento, imaginando que o castigo e o sofrimento aqui será ser bônus a ser vivido no mundo posterior. É uma moral aparente, vacilante. Não se consegue negar nem deixar de se trair, e aí tem recaídas que são constantes. Quanto mais o homem se nega, mais ele quer se explorar. A transvaloração, portanto, deve ser entendida como uma inversão radical. O cristianismo acabou reduzindo a ética a uma moral religiosa que não deixa o homem se realizar, deixando-o fraco. E com efeito ele naufraga num sentido absurdo, para além do mundo. Ele acha, estou sofrendo aqui, mas vou colher algo melhor depois. Então deixa eu ser ético. Ele é ético não porque ele experimentou e porque viveu sua natureza, mas porque ele crê numa punição e numa ideia de eternidade que pode ser que não se realize. Então ele propõe a transvaloração, uma negação balizada dos valores morais, dados de forma passiva, ou seja, eu tenho que ser agente da minha história, rumo a uma suspeita do valor da moral, para transcender, no sentido de superar os pressupostos, para criar valores a partir da não negação da natureza. Eu não vou me castrar, eu não vou negar aquilo que eu sou. Eu vou viver, combater as tragédias, mas crescer enquanto ser humano. Em resumo, transvalorar é reavaliar o modo como encaramos a moral imposta. É pegar aqueles valores e ver se eles são naturais ou não, e submeter a moral à vida, à natureza. Vontade de poder ou de potência. Veja que tem uma frase de impacto aqui embaixo. A vida é o único valor absoluto. Como uma força e atração para além do homem, de modo a superar ou aprender a lidar com a tragédia. Essa é a vontade de poder ou de potência. Uma vontade de poder e de uso desse poder para além de nós mesmos, superando o insuperável, ir além da morte dos limites. Nada de esperar para ser feliz depois. Ser feliz agora e com a natureza, sem negar o que a gente é, sem vestir roupas dogmáticas das religiões, mas aprimorando a cada dia a si mesmo. Nos faz dever estar e estarmos em constante mutação junto com a natureza. O nosso ser natural é o ser mais importante. Ele fala de uma questão, usando da tragédia, que ele usa muito da mitologia, Dionísio e Apolo. Ele fala que nós temos a tendência dionisíaca em nós, que se refere ao deus da mitologia Dionísio, ligado aos impulsos vitais, desejos e paixões, e uma tendência apolínea, ligada a Apolo, deus da racionalidade, da moral. E aí ele observa que a própria ideia da palavra bom, deixa eu dar uma paradinha aqui e retomar Dionísio e Apolo. Então nós temos essas duas dimensões, da razão e da paixão. Negar uma ou forçar uma moral que negue uma ou outra é fazer o ser humano ser castrado e deixar de ser humano, sufocando ele mesmo num sentido que não é sentido, que é vazio. Ele observou que a palavra bom é vista levando em conta a origem, gente. A etimologia dela é ligada mais à nobreza, à aristocracia, e não tanto à virtude. De modo que o bem não era como virtude, mas como força, como amor à vida. E amor à vida aqui ele chama de amor fati, amor ao destino. Não é no sentido de aceitar tudo que vem, mas é lidar com tudo que vem, de cabeça erguida. Se cada um tem uma força e uma quantidade de força, ou seja, cada um tem um ser bom e um ser bem diferentes, então ninguém
pode ser considerado igual do ponto de vista disso. Tem mais bons e menos bons. E por aí vai. Aí ele questiona, os fracos são supostamente os bons ou os fortes são verdadeiramente os bons? Os fortes, para ele, são aqueles que não conhecem a angústia ou o medo. Por quê? Porque eles são presos em paixões, numa moral imposta, escravizante. Esses são os fortes. Agora o fraco, ele vive de sentimentos como o medo, a covardia, a inveja. Por quê? Porque ele aceita uma moral que o nega quem ele é. Que para ele são as verdadeiras fraquezas. E aí cria-se uma esperança numa vida posterior que recompense tudo que ele passou enquanto fraqueza, sendo fraco, achando que era forte. Por isso ele queria que o homem fosse além do homem, um guerreiro, que recebe com coragem o destino, não nega a vida e nem espera outra depois da morte. Por isso que ele é chamado de anti-racionalista. Ele critica essa busca de razão em tudo, essa necessidade de razão e de verdades absolutas e de uma moral absoluta, como se ela fosse divina. Não, vamos viver o que a natureza dá, sermos nós mesmos. E aí, o outro conceito-chave dele, moral do servo versus moral do senhor. Apresenta aqui a fala do Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Ou seja, quando eu não preparo de fato o entendimento moral enquanto ética, hoje eu sou oprimido, amanhã eu quero oprimir. Tem-se uma adequação negativa, a gente vira manada, a gente obedece essa moral imposta, muitas vezes religiosa, e para de pensar. A gente fica banal ao invés de ser criativo. A gente é dissolvido na coletividade. Ele reduz e massifica. O ser igual aqui não é uma coisa positiva, é uma coisa niveladora, que muitas vezes massifica. O homem teme o homem e ser verdadeiramente homem. Ser tudo aquilo que a vontade e poder lhe oferece. Aí deixo para vocês a referência. Espero que essa aula tenha sido útil.